Após o confronto contra Mukala, que detinha a armadura negra, Hector e seus amigos enfrentaram seu último desafio: derrotar a entidade Suzanagi, que busca vingança contra os usuários das armaduras samurais. Lançado em 1991 pela Sunrise e contando com 5 episódios, Message é o terceiro e último OVA de Samurai Warriors, encerrando assim toda a história que nos foi apresentada durante o anime. Esse resumo vai ter que ser um pouco diferente dos que eu costumo fazer, porque esse OVA destoa muito dos seus antecessores. Geralmente, eu conto as histórias conforme elas nos são apresentadas no anime, seguindo a ordem dos episódios, porque eu acho que assim a gente revive a experiência de assistir o anime pela primeira vez e eu preservo a narrativa planejada pelo autor, deixando as descobertas, os momentos de clímax e de revelação do passado do jeito que o autor pensou em mostrar para os espectadores. Mas não tem como fazer isso para esse OVA, porque ele não tem uma história linear que eu consiga apresentar para vocês de forma coerente e interessante. Primeiro, porque ele vai focar bastante nos sentimentos dos samurais. É papo de metade do episódio só de monólogo de um personagem. E segundo, porque para construir o entendimento sobre a obra, para conseguir construir o contexto do universo, a gente tem que juntar vários pedacinhos de informações distribuídas entre os episódios. Esses episódios seguem meio que um padrão. A metade inicial é de reflexão de cada samurai sobre seus sentimentos e a metade final é o samurai interagindo com a Suzanagi. Então, feito esse esclarecimento, bora pro resumo. Para começar, a gente precisa resgatar alguns acontecimentos do OVA anterior, da Armadura Negra. Foi a partir daqui que a ideia de que as armaduras teriam uma natureza violenta começou a ser apresentada com mais insistência. Lembra lá, as armaduras foram criadas pelo monge a partir da armadura de Scorpio. Logo, elas se originaram de um ser maléfico. O que controla, o que limita as armaduras samurais e permite que seus poderes sejam usados para o bem são as virtudes humanas: bondade, justiça, gratidão, confiança, sabedoria, obediência, consideração, resistência e lealdade. Por outro lado, as armaduras do inferno não têm virtudes para guiá-las. Por isso, elas têm sede de sangue e destruição. Na última cena do segundo OVA, a Inferno Branco e a Negra se chocam e ocorre uma grande explosão. Pois bem, nessa explosão, as duas armaduras foram destruídas e, por consequência, as 5 armaduras dos Samurai Warriors também foram. Mas e quanto às armaduras usadas pela dinastia? Não é falado nada sobre isso. Penton, Diávolo e Cronos não aparecem no OVA. E se vocês se recordarem, no final do anime regular, eles partem com Lady Kyra em direção ao Sol. Logo, as armaduras deles devem estar intactas, seja lá onde eles estejam agora. Então, para você entender melhor o OVA, fica com essas duas informações básicas na cabeça. As armaduras têm uma natureza maligna e as armaduras foram destruídas, ou pelo menos estão inacessíveis no momento. Os eventos de Message começam quando chega às mãos de Tommy um livro muito antigo, intitulado A Lenda das 5 Armaduras Guerreiras, que conta uma história supostamente do período Edo, mas que é muito semelhante à realidade que eles vivem agora. O livro fala sobre a batalha contra Scorpio e contém o registro das aventuras que os samurais já viveram. Isso faz com que Tommy questione seu próprio papel no mundo, porque se alguém, no passado, já havia profetizado os acontecimentos do presente, significa que ele está preso aos caprichos do destino e não é livre, de fato, para tomar suas próprias decisões. Surge vinda do céu uma entidade chamada Suzanagi.
Suzanagi transmite um ar de tristeza e melancolia, tanto que em vários momentos que ela entra em cena, aparecem vitrais de catedrais góticas, assim como a trilha sonora é puxada para um gótico medieval, elementos que deixam o ambiente mais sombrio e dão uma sensação de morbidez. Inicialmente, eu pensei que toda essa tristeza da personagem adivinha desse penteado ridículo que ela usa, mas o motivo é outro mais complexo. Suzanagi viveu no período Edo. Durante a infância, ela era uma garotinha inocente, mas que perdeu os pais durante um conflito armado. O castelo em que ela vivia foi atacado e começou a pegar fogo. Então, uma viga se rompeu e caiu em cima dela e da mãe. Quanto ao pai de Suzanagi, ele aparece num frame muito rápido, mas tudo indica que ele foi capturado e assassinado enquanto protegia uma das armaduras samurai. Esse conflito, que resultou na morte da família de Suzanagi e possivelmente na morte dela própria, foi motivado pelo desejo de possuir as armaduras. No passado, os grupos entravam em guerra para obtê-las, e havia aqueles que queriam usar as armaduras para conquistar e dominar os outros povos. E também os que se dedicavam a proteger as armaduras e resistir à sede de sangue que elas têm por natureza, e assim evitar as guerras e a destruição. Acontece que a Suzanagi não superou a perda dos pais. Muito pelo contrário, ela acumulou dentro de si muito ódio pelo ocorrido. E é esse ódio e o desejo de vingança que vão motivar suas ações durante o OVA. O grande objetivo de Suzanagi é utilizar a armadura do inferno para destruir toda a tristeza do mundo. No entanto, para invocar inferno, é necessário reunir 5 armaduras comuns. E se vocês se lembram, as armaduras foram destruídas no combate do OVA anterior. Assim, é explicado que o espírito de Suzanagi, para concretizar o seu plano, criou essas novas versões das armaduras, que a gente vê pela internet afora. É a partir dessas armaduras aqui que Suzanagi pretende invocar a armadura do inferno. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Um aspecto interessante é que a aparência de Suzanagi varia entre a de uma adulta e de uma criança. A versão criança aparece sempre que Suzanagi está mais frágil, passa uma sensação de inocência e fragilidade e representa os seus traumas de infância. Não dá para definir o que Suzanagi é de fato: uma deusa, uma maldição, um espírito errante. Nem é explicado como ela saiu de uma criança humana comum e se tornou o ser que ela é hoje e adquiriu os poderes que tem. Um personagem que de certa forma foi resgatado e aparece com relativa frequência é o Monge Caos. Algumas informações já apresentadas no anime vão ser trazidas de novo, só que com um pouco mais de detalhes, mas nada que seja uma grande novidade. Por exemplo, é recontada a história do início de Samurai Warriors. O rancor das batalhas no mundo humano criou o submundo, e os espíritos malignos se juntaram e se materializaram na forma de Scorpio. Nessa época, foi Caos quem enfrentou e derrotou o vilão, mas não conseguiu destruí-lo permanentemente. Sabendo que mais cedo ou mais tarde Scorpio retornaria, Caos tratou de preparar 5 jovens para continuar a missão de derrotá-lo. Isso muda um pouco a perspectiva pela qual Caos era apresentado. Antes, ele era o guia dos Samurai Warriors. Apesar de toda a aura de mistério, Caos era, sem dúvidas, um grande aliado e os samurais tinham bastante confiança nele. Agora, ele passa a ser considerado um agente do destino cruel e inconveniente, pois impôs a 5 garotos comuns a responsabilidade de derrotar o mal supremo e salvar o planeta. A origem e o passado dos Samurai Warriors não é revelada, mas eles se tornaram samurais porque Caos os escolheu.
porque Caos julgou que Hector e seus amigos eram aptos a controlar os poderes das armaduras. Esse aqui é o contexto geral do OVA. Fora isso, os episódios vão focar em como cada jovem se sente e como ele se relaciona com a sua armadura e com a função de Samurai Warrior. O samurai reflete sobre seus sentimentos, depois a Susanagi aparece e interage com o samurai, e por fim, ele é capturado e preso na nova armadura. Não tem como eu ficar reproduzindo esses diálogos aqui, porque eles são bem subjetivos e se repetem bastante. O ideal seria que cada um assistisse os episódios para ter a sua própria experiência. O que eu vou fazer aqui é tentar, de alguma forma, transmitir para vocês o sentimento principal de cada samurai, conforme as minhas impressões e o meu entendimento, beleza? Eu acho que sim. Começando pelo Tommy, após ler o conteúdo do livro, sua reflexão é sobre a responsabilidade que Caos impôs sobre eles através da missão de ser um Samurai Warrior. Ele também pondera sobre como as armaduras ficam mais fortes quando se busca poder, fazendo uma referência à armadura do inferno, que surge justamente quando eles precisam derrotar um inimigo mais poderoso. Por fim, ele fala de como a maldade inerente às armaduras foi lacrada pelas boas virtudes humanas. Tommy é interrompido por Susanagi, que afirma que ele deve deixar de ser um Samurai Warrior e o ataca, e diz também que Caos o amaldiçoou eternamente com a posse da armadura. É mostrado um flashback de Caos encontrando o baú da armadura do céu, quebrando seu selo e dizendo que vai achar o mestre que a utilizará. Uma Susanagi criança aparece e o admoesta a não usar a armadura, pois ela trará calamidade. Caos identifica muita tristeza e rancor no coração da criança e concorda. Realmente, a armadura traz destruição, mas ele já achou o mestre perfeito para comandá-la. A criança ataca Caos, mas o monge consegue revidar e repele a menina. Na cena seguinte, Susanagi criança aparece dormindo encostada em Tommy. Da mão dela saem papéis que aumentam de tamanho e revelam a imagem das 5 armaduras, porém com a forma modificada. Tommy e Susanagi conversam e ela revela que quer vingança contra o guerreiro da armadura, que odeia as armaduras e guarda rancor de quem já as usou. De repente, o arco da armadura do céu cai na mão de Tommy e Susanagi pede para que ele a mate, pois a tristeza que ela sentiu na infância tornou-se um ódio imensurável. Se Tommy a matar ali, ainda resta tempo para ela encontrar a redenção, mas Tommy recusa. Susanagi força a transformação de Tommy com aquelas faixas características e a cena corta para a nova armadura do céu, com Tommy adormecido dentro dela. Os 4 outros samurais se reúnem, pois todos tiveram o mesmo sonho com Tommy sendo capturado. Hector mostra para os amigos o livro antigo, dizendo que Tommy o enviou no dia anterior e que acredita que o conteúdo do livro seja uma profecia. A reunião não é muito produtiva e os samurais se despedem. César vai embora de limusine porque ele é rico, Jorge de Honda Bis, Tristan pega o metrozão e Hector vai a pé mesmo. Bando de burguês, safado! Acompanhamos as reflexões de Tristan, onde ele demonstra revolta por sua vida já estar pré-definida. Ele relembra como arriscou a vida nas batalhas e enfatiza que precisa sobreviver e como tinha vontade de estar com os amigos. Depois, vemos Jorge e suas reflexões sobre o poder. Ele acredita que Mukala era o guerreiro ideal, por não ter emoções e lutar guiado por seus instintos. Por fim, ele demonstra seu desejo de abandonar o caminho de lutas atrelado aos Samurai Warriors. Repentinamente, Jorge é transportado para uma espécie de visão, onde Susanagi aparece o defendendo do ataque de outros samurais. Ela diz que vai proteger o futuro de Jorge. Jorge passa pelo seu habitual conflito interno sobre lutar ou hesitar,
até que, na visão, várias lanças perfuram Suzanagi. Jorge se desespera e parte para salvá-la, mostrando que é a bondade no seu coração que acaba o arrastando para as lutas. O samurai pega uma lança e invoca a armadura da água, mas na cena posterior ele aparece preso na nova armadura e uma lágrima escorre de seu olho. Passamos à reflexão do César, que, diga-se de passagem, é a mais aleatória de todas. As ideias são muito soltas, mas basicamente ele discorre sobre a dualidade que envolve as armaduras. Elas concedem poder, mas trazem desgraça. E também discorre sobre a inevitabilidade do destino imposto aos Samurai Warriors. Enquanto César medita numa cachoeira, Suzanagi o espia. A armadura da luz surge em posição para atacá-lo, mas César a repele e a domina com seu espírito e com a virtude da luz. Porém, não dá para saber se a armadura apareceu de verdade ou se tudo ocorreu num plano imaginário ou espiritual. Retornando ao Tristan, o rapaz está no alto de um prédio e diz que está sentindo o cheiro da armadura da Terra. Então, sem mais nem menos, ele se joga lá do alto. Porém, antes de se esborrachar no chão, ele é salvo por Suzanagi. À primeira vista, a gente pode achar que o Tristan estava doidão, mas na verdade, ele tinha a teoria de que quem estava perseguindo os Samurai Warriors precisava deles vivos para alguma coisa. Importante lembrar que o Tristan sempre quer resolver tudo no braço, e inclusive passou o dia treinando e esperando o inimigo vir buscá-lo. Então, ele se jogou do prédio justamente para atrair esse inimigo. E, ainda que seja uma aposta muito arriscada, a teoria do Tristan se mostra correta, pois uma versão diferente da armadura da Terra cai dos céus, e com ele surge Suzanagi, explicando que criou essas armaduras para poder invocar a armadura do inferno, e por isso salvou Tristan, para que ele a use. César chega ao local, mas Suzanagi foge. Tristan se joga na armadura e fica pongado nela. Ele invoca a armadura da Terra, surge uma grandiosa luz e ele, Suzanagi e a armadura somem. Após a captura de Tristan, acompanhamos as reflexões da própria Suzanagi. É um monólogo bem longo e melancólico, onde ela faz uma alegoria entre as estações do ano e como a vida vai passando e se repetindo em ciclos. E muitas vezes não questionamos nossa rotina ou um destino que aparentemente é pré-determinado. Ela também usa a figura das tempestades, do frio e da neve para ilustrar as dificuldades da vida. Algumas árvores serão arrancadas pelas intempéries, mas aquelas com raízes fortes manterão seus frutos. E na primavera, tudo renascerá, recomeçando um novo ciclo. As divagações de Suzanagi, porém, são interrompidas por César, que a encontrou sabe-se lá como. Suzanagi revela seu objetivo de usar a armadura do inferno para destruir a tristeza do mundo, mas César a retruca com o óbvio. Se ela usar o poder da armadura, tudo será destruído junto: alegria, tristeza e o próprio futuro. Suzanagi transporta César numa espécie de visão até o período Edo, e em meio à batalha mostra seu passado ao samurai. César veste a armadura da luz e destrói os navios de guerra. De volta à realidade, Suzanagi pede a César para vestir a nova armadura, e ele aceita. Apesar da atitude controversa, César fica com uma cara de quem sabe o que está fazendo, e Suzanagi cai em lágrimas. O único samurai restante é o Hector, mas ao contrário dos outros 4, não vemos o samurai do fogo em uma longa reflexão sobre os próprios sentimentos. Em vez disso, Hector é mostrado em sua casa ouvindo as mensagens que seus amigos deixaram na sua secretária eletrônica. Essas mensagens são meio que um resumo das reflexões que a gente já viu,
e terminam com uma certa conclusão do pensamento de cada samurai. Tommy percebe os seus erros do passado. Jorge lamenta não ter sido capaz de concretizar suas esperanças. Tristan reconheceu que a batalha em que eles estão inseridos continuará para sempre. E César admite ter negado todas as batalhas e até mesmo o seu próprio espírito. Falando assim, galera, tudo parece muito vago, mas o trem é assim mesmo. Foda-se. Enquanto tudo isso ocorre, aparecem pelo mundo miragens de samurais lutando. Os líderes mundiais se reúnem para discutir como lidar com o fato e falam inclusive que no Japão isso já aconteceu, mas não foi tratado de maneira adequada. Mia tá nessa reunião e se coça para revelar a todos sobre os Samurai Warriors, mas no fim das contas resolve se manter calada. Voltando ao Japão, Hector se encontra com Susanagi em frente a um grande prédio. O interessante é que esse prédio, que vai aparecendo durante vários momentos do OVA, é uma construção real, chamada Tokyo City Hall. Esse edifício abriga a sede do governo metropolitano de Tóquio e é um dos arranha-céus mais altos do planeta. Esse monumento frequentemente aparece em obras japonesas, como um símbolo de autoridade ou compondo a paisagem de uma Tóquio futurista ou pós-apocalíptica. Ele já foi retratado, por exemplo, num dos filmes do Godzilla, em Digimon Tamers e no jogo Final Fantasy XV. Em Samurai Warriors, é nele que Susanagi se manifesta pela primeira vez, e também é nele que ocorre esse embate final. Susanagi, com suas próprias mãos, veste a nova armadura do fogo em Hector, que não resiste. Trajado, Hector convoca os espíritos dos Samurai Warriors e eles todos se encontram numa outra dimensão. Susanagi, por sua vez, vai para um lugar onde há um cemitério. Ali, há várias sepulturas de pessoas que, durante a história, rejeitaram o poder das armaduras. Fogo Branco aparece com uma flor na boca e deixa sobre a sepultura da mãe dela. Susanagi diz que a vida dessas pessoas foi patética e sem reconhecimento. Mas é aí que a sua mãe aparece e fala sobre o poder do amor entre as pessoas. Que lindo! A mãe também diz que colocou seu amor num cantinho das armaduras para ser transmitido à era seguinte. Susanagi, na sua forma de criança, abraça a mãe e tudo fica bem. Já a mãe de Susanagi agradece pelos 5 espíritos heróicos que guiaram sua filha para fora do ódio em que ela estava afundada. Temos aquela cena clássica dos heróis com os rostos enfileirados, que nem acontece em Cavaleiros do Zodíaco e Shurato. E o OVA termina com eles olhando para o horizonte e falando que esse é o início de uma nova era para os Samurai Warriors, e que eles ficarão bem porque tem amor em seus corações. Achou que tudo ia ficar esclarecido no final, né? Esse OVA de Samurai Warriors é uma animação cansada. Parece que ela foi feita para te fazer morrer de tédio. Eu assisti esse OVA 2 vezes. Uma primeira, só para conhecer, sem pretensões, quando a ideia do canal ainda estava nascendo. E nessa época, a minha experiência foi horrível. Eu lutava para me manter acordado e não conseguia entender muito bem a história. Num segundo momento, assistindo com mais foco para poder fazer esse vídeo, eu já consegui pegar mais o contexto da história e entendi um pouco melhor o que estava se passando, conforme eu expliquei para vocês nesse vídeo. Mas mesmo assim, foi uma experiência maçante, o que para mim já é um ponto negativo. Anime é lazer, é distração. E se a obra não consegue te passar essa sensação de forma agradável, ela não é para você. Eu penso que uma obra realmente boa é aquela que, numa camada superficial, quando se assiste só por diversão, já é interessante. Mas num segundo momento, quando você mergulha mais profundamente naquele universo
e procura as inspirações, as referências, tenta entender os motivos e a psicologia dos personagens e a mensagem que o autor quer te passar, se torna mais interessante ainda. E o OVA Message de Samurai Warriors, com certeza, não é nada disso. Você tem que se esforçar para se manter assistindo esse anime, e quando tenta se concentrar para tentar extrair algo, acaba se frustrando, porque o roteiro é muito pobre e não chega a lugar nenhum. Durante as reflexões dos personagens, eles falam, mas você não entende a mensagem que ele quer te passar. São diálogos desconexos, que não progridem, e é tudo subjetivo demais da conta. Eu fico imaginando se isso é algum deslize na tradução, ou se é o texto que é mal escrito mesmo. E eu acho que é a segunda opção, porque a galera dos fansubs é guerreira demais e faz tudo por amor. Sem falar que é uma quebra de expectativa absurda. Você vem de um shonen básico, de luta, para um OVA com uns monólogos enormes e chatões, e praticamente não tem cena de luta, não tem porrada, não tem nenhuma trocação franca de soco com a Suzanagi. É sucos na cara. Mas o que eu acho pior de tudo é essa mudança abrupta de relacionamento com as armaduras durante o anime base. Mesmo sabendo que as armaduras são originárias do Scorpio, você não enxerga elas como maléficas. Sutilmente, tem um episódio em que o Scorpio tenta corromper o Tristan, devido a essa sede de batalha que ele tem. E ele fica abalado, mas logo se recupera e ninguém mais toca no assunto até o final do anime. A armadura do inferno mesmo, que seria o maior de todos os problemas, a mais violenta, não é tratada assim no anime base. No OVA do Mukala é que essa semente é plantada, principalmente em relação às duas infernos. E o Jorge também começa a titubear, dizendo que não quer lutar e que já está cansado. Mas no Message, repentinamente, a coisa vem com muita força. Todas as armaduras são demoníacas, o monge é um Zé Ruela por ter dado esse fardo de salvar o mundo para os heróis, e todos os samurais começam a questionar a função que desempenham. Eu até entendo que isso pode ser uma tentativa de tornar a obra mais adulta, só que é uma ruptura muito grande com tudo que já foi mostrado anteriormente. Não, nada a ver, irmão. Quanto a uns aspectos mais técnicos, a trilha sonora, para mim, tanto faz, tanto fez. Não tem nada muito marcante, e talvez o tema que mais funcione seja o da Suzanagi. A animação, quando os caras realmente decidem animar alguma coisa, é boa. Tem, por exemplo, uma cena da armadura do céu destruindo a paisagem, que é muito linda. As imagens estáticas também são bonitas e trazem aquele ar de anime clássico dos anos 80 e 90. Só que é flashback demais da conta. Enquanto os samurais vão refletindo, é a voz deles narrando com umas cenas de fundo. E essas cenas são cortes do anime base e também dos OVAs anteriores. Só que essas cenas que vão passando nem sempre têm relação com aquilo que está sendo falado. E isso torna a experiência muito chata. Para vocês terem ideia, no último episódio, são aproximadamente 8 minutos dessa cena aqui do Hector sentado, ouvindo as mensagens da secretária eletrônica. A cena é bonita? É, mas 8 minutos é difícil demais de tancar. 亮、例の台本を今送ったところだ。やはり予言されていたとしか思えない。描かれた儚い未来に哀れみを感じる。 Por falar em Hector, só ele não teve o seu momento de monólogo, revelando as fraquezas e as incertezas que o personagem poderia ter. Hector vai lá sem titubear e resolve a parada. Liberta a Suzanagi do seu sofrimento
e salva os amigos. Não sei pra que isso, tratar ele como tão foda, porque seria uma boa oportunidade de mostrar que o líder também tem suas inseguranças. Tanto o Hector quanto o César não entram em conflito com a Suzanagi. Eu até reconheço que o César sempre se mostrou mais sábio e equilibrado espiritualmente entre os 5, e que dão um destaque desbalanceado para o Hector. Mas eu não consegui captar qual o diferencial deles em relação aos outros samurais que faz com que eles pareçam estar entendendo melhor toda a situação e pareçam tão seguros de suas atitudes. Apesar de termos praticamente um episódio dedicado para cada samurai, não foi contada a origem de nenhum deles. É dito apenas que eles foram escolhidos por Caos para se tornarem os mestres das armaduras. Mas a infância deles, como eles aprenderam a lutar, o que de fato eles têm de especial para serem Samurai Warriors, tudo isso continua obscuro. Preguiça. Mas nem tudo no OVA é trem ruim. Tem uma coisa boa. O chato do Yuli não aparece. Aliás, galera, isso é mentira, tá? Só depois aqui em casa, editando o vídeo, é que eu fui ver que no último episódio tem uma cena pós-créditos em que o Yuli aparece. Ele tá tipo numa competição escolar de artes marciais e o nome dele é chamado. Eu acho que isso é para deixar o final um pouquinho aberto e mostrando que a história do Samurai Warriors pode continuar tendo o Yuli como sucessor deles. Sakuragaoka Chugakko, Senpou Yamano Jun. Enfim, eu acho que esse OVA é muito perdido, confuso, os diálogos são chatos, a Suzanagi não é interessante e martelar essa ideia de que as armaduras são o mal encarnado não tem nada a ver. É sempre bom vocês assistirem para terem a própria opinião. Você não vai morrer se assistir o OVA não. Mas, sinceramente, não é algo que eu recomendaria para alguém. Mas cá, você é fã, tem 20 e tantos anos que não assiste nada novo de Samurai Warriors. Então assiste esse trem pra lá. Tem os episódios aqui no YouTube mesmo e em sites alternativos. Assiste lá e depois diz aqui nos comentários o que você achou. Cachorro? Que cachorro gay? Não sou cachorro não. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Arthus e agora sim a gente terminou todos os resumos de Samurai Warriors. A história tá toda completinha lá na playlist para quando vocês quiserem relembrar. Eu só peço para terem um pouco de paciência, de tolerância com o primeiro vídeo, porque aquele foi um dos vídeos iniciais do canal e eles são bem sofridos mesmo, eu tenho que admitir. Eu não tenho planos de fazer mais nada de Samurai Warriors, tá? Quem vem acompanhando os vídeos anteriores sabe que eu não curto muito a obra e eu não tô afim de ficar sofrendo com ela. Samurai Warriors tem um mangá, só que ele nunca saiu no Brasil e eu também nunca vi ele em scan nenhuma. O máximo que eu encontrei foi esse mangá artesanal na Shopee. Então eu vou deixar o link aí para quem quiser conhecer. E é isso, cara. Depois de todos esses vídeos de Samurai Warriors, a conclusão que eu chego é que ele é um anime com uma arte muito bonita, as armaduras são estilosas. Pela internet aí, você vai achar imagens lindíssimas de Samurai Warriors, só que é só isso. A história é bem fraquinha. Fica aí a esperança de que algum dia Samurai Warriors receba um reboot mesmo, para mudar um pouco e recontar a história de uma forma mais interessante. Se não, Samurai Warriors vai morrer junto com a nossa geração. E morreu. O conteúdo do vídeo acabou. Se você clicou aqui só para ver o resumo, tá finalizado. Deixa seu like, seu comentário, não se esquece de inscrever no canal e pode sair do vídeo. O seu tempo é muito valioso. Porém, se você está acompanhando a trajetória do canal, fica comigo só mais alguns minutinhos que eu quero ter uma conversa rápida com vocês e também mostrar como que vocês podem concorrer a essa arte exclusiva aqui
do Kurama Yoko. Para os amigos que ficaram, eu me sinto na obrigação de dar algumas explicações sobre os rumos que o canal levou e que ele também vai tomar no futuro. Como vocês devem ter percebido, nos últimos meses, eu me foquei em trazer vídeos com mais frequência, mesmo que eles sejam menores, e nem sempre eles eram sobre resumos. Isso foi uma tentativa de me adequar melhor a uma suposta necessidade que o algoritmo do YouTube tem de receber mais e mais vídeos para assim poder distribuí-los melhor entre os espectadores. Só que isso não teve um bom resultado. Primeiro, em relação às views. As últimas views do canal foram muito baixas se a gente comparar com os vídeos mais do início, com os vídeos de resumos mais longos. E segundo, que fazer esses vídeos, na verdade, é chato pra caramba, porque é como se isso matasse o meu lado criativo. Eu tava na obrigação de fazer um vídeo de 15 em 15 dias, então eu às vezes puxava algum tema que não necessariamente eu tava tão afim de fazer e nem que eu achava tão interessante assim. Isso não estava bom, nem sobre um aspecto estatístico de views, nem de realização pessoal. Então, eu vou retornar o canal aos moldes que ele era quando começou e quando o canal estava realmente crescendo. Vídeos de resumo mais longos, com mais detalhes, e eu vou fazer no meu tempo. E o meu tempo é mais ou menos de 4 a 6 semanas para cada um desses vídeos. Eu quero me focar muito mais na qualidade do que na quantidade. Eu fico muito mais feliz e mais realizado em fazer um vídeo maior, mesmo que ele demore mais de 45 dias para ser postado, do que ficar fazendo vídeo chato de 15 em 15 dias. Eu já tenho o meu trabalho comum que é chato. Agora eu vou vir para o YouTube, que é um hobby, e fazer uma coisa chata por obrigação também? Eu acho que não faz sentido. Então, eu quero dar um recado especial para os membros do canal. Primeiramente, eu agradeço muito pelo apoio que vocês têm me dado. Tem gente que já é membro do canal há mais de um ano e o apoio de vocês é muito importante. Só que eu gostaria que vocês revissem essa condição de membro. O objetivo dos membros do canal é angariar mais recursos para eu conseguir fazer os vídeos com mais velocidade. Só que eu estou deixando aqui muito claro que eu não vou preocupar em fazer os vídeos rápido. Eu quero fazer vídeos bons. Então, pensa direito se você quer gastar o seu dinheiro me apoiando mesmo. Porque eu não vou fazer compromisso aqui que vai ter vídeo todo mês, vai ter vídeo de 45 em 45 dias. Eu vou fazer o vídeo no tempo que for preciso. O tempo que eu achar que demora para ele ficar bom. Então, para você não ter a sensação que está dando seu dinheiro para alguém que não está te dando um benefício em troca, repensa com cuidado se você quer continuar sendo membro. Talvez faz mais sentido se apoiar uma outra pessoa que está começando, mas que está mais dedicada ao projeto, que às vezes precisa mais da renda do canal, porque eu quero viver minha vida e fazer as coisas com mais tranquilidade, tá bom? Então, eu agradeço a todos que foram membros até aqui. Se quiserem continuar, fico mais feliz ainda, mas que seja bem clara essa relação. A verdade, galera, é que quando eu criei o canal, eu tinha muito forte aquela expectativa dele dar certo e eu conseguir sair do meu emprego atual para viver só do YouTube. Não é que esse sonho tenha se apagado, só que às vezes eu sinto que isso não se encaixa exatamente na vida que eu preciso viver hoje. Vocês sabem muito bem que quando eu comecei o canal, eu era solteiro, eu podia ficar virando noite, editando vídeo, mas agora eu sou pai. Eu tenho outras responsabilidades e eu quero viver mais intensamente esses momentos da minha vida. Então, atualmente, eu tenho enxergado o canal mais como um hobby e como uma renda extra, e não necessariamente como algo que vai substituir o emprego normal que eu tenho hoje. A vida da gente passa muito rápido e eu quero ver o meu filho crescer. Eu quero de fato ser pai e participar da vida dele. Fora que depois que eu criei o canal,
eu quase não consumo as coisas por diversão, porque eu quero ver um negócio. Eu sempre tô tentando ver um anime que pode virar um vídeo depois. E eu não quero ficar preso nisso, sabe? E também tem um tempasso que eu não jogo um videogame, cara. Eu gosto de jogar videogame. Olha só, tem ali as action figures de Hollow Knight e até hoje eu nem consegui zerar o jogo. Tem também o do Little Nightmares e eu comprei o 2 e, tipo assim, tem mais de um ano e eu não joguei. Então eu quero voltar a fazer coisas por lazer e viver a vida um pouco mais tranquilo, sabe? Sem essa obrigação de ter que estar trabalhando a todo momento. Eu quero aproveitar mais o meu tempo livre para fazer as coisas que eu gosto e ficar com a minha família, com a minha esposa e com o meu filho. Eu queria contar um caso aqui rapidinho, só para ilustrar isso. Outro dia, eu estava esperando ali o portão da garagem abrir para eu entrar aqui no meu condomínio. E enquanto eu esperava, veio vindo assim do outro lado uma pessoa que também trabalha lá no fórum. É uma pessoa que tem um cargo melhor e ela vinha numa BMW. E eu tenho um carro comum, um carro popular. E eu olhei para aquela BMW, né? A pessoa me cumprimentou e eu pensei, nossa, cara, eu tenho que trabalhar para eu ter uma dessa também. Só que, repentinamente, veio na minha cabeça um pensamento contrário. Uma voz me falando, tá, mas por que você tem que ter um carro desse? E eu fiquei refletindo um pouco mais sobre isso. Na verdade, ultimamente eu tenho refletido mais sobre essas coisas. Por que que ter um carro ia me definir como melhor? Por que que ia me realizar mais? E talvez sendo até mais específico. O que eu tenho que consumir para ficar realizado? Quanto que eu vou ter que consumir para me sentir satisfeito? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar mais, sabe? Esse sucesso sempre conectado com o sucesso financeiro, com ter coisas, com consumir coisas, com mostrar riqueza, sabe? Fazendo assim um exame de consciência, teve um Arthus lá no passado que queria estar exatamente no lugar que eu tô hoje, sabe? Concursado, com um pouco mais de tempo livre. E agora eu tenho uma outra necessidade de novo. Quando que essas necessidades vão acabar? Quando que eu vou estar vivendo a vida plenamente? E agradecido pelas coisas que eu tenho no presente. É uma questão complexa, né? Porque não é tipo assim, uma coisa vou viver de boa, né? Todo mundo tem as suas contas para pagar, quer dar mais conforto para sua família e tal. Mas eu tenho tentado achar uma resposta dentro de mim que me desvincule um pouco dessa coisa de sempre querer ter coisas materiais, porque eu acho que eu já tenho uma vida digna, e tentar achar esses momentos de felicidade nas pessoas e em Deus. Deus fez tantas coisas maravilhosas, nos dá tantas pessoas pra gente amar, e às vezes a gente fica bolado em ficar trabalhando para conseguir mais dinheiro e para consumir e consumir, certo? Então assim, é uma reflexão que eu deixo para vocês, já que a gente falou de reflexão durante esse OVA todo, né? Os caras só querem ficar refletindo. Talvez seja o momento de eu e de você refletir um pouco sobre isso também. E agora, quanto ao sorteio. Eu deixei para falar do sorteio mais pro final, porque eu gosto muito das artes do Jaka, né? Eu já mostrei o trabalho dele outras vezes, né? Ele que fez o Shiryu aqui. E eu acho que as ilustrações que ele faz têm uma vida, cara. É uma coisa bonita, eu não sei nem explicar exatamente as cores, né? Como ele consegue colocar a visão dele aqui no papel. E eu gostaria que ganhasse uma pessoa que realmente acompanhe o canal e que faz parte da comunidade. Talvez seria mais produtivo, resultasse em mais seguidores, colocar essa propaganda, esse sorteio bem no início do vídeo. Eu até peço desculpas pro Jaka, que talvez ele queria que isso acontecesse, mas particularmente eu ia ficar muito mais feliz que alguma pessoa aqui da nossa comunidade, que segue a gente, sabe, que tem essa vibe boa, ganhasse essa arte. Ela é muito, muito bonita mesmo. Todo mundo adora o Kurama Yoko. E seria legal que ela parasse na mão de algum de vocês.
e não de um aleatório. E para concorrer é muito fácil. Basta seguir o perfil do Jaca aí no Instagram. Aí você vai curtir o post e depois marcar um amigo nos comentários. Pode comentar e marcar quantas pessoas você quiser. O dia do sorteio vai estar aparecendo aí na tela. Então não esquece, não marca bobeira. Assim que o vídeo acabar, já abre o Instagram do Jaca, segue e marca o seu amigo e pronto. Você já está concorrendo e se ganhar você vai receber a arte aí gratuitamente na sua casa. A gente vai entrar em contato com você. Então, finalmente, agora acabou o vídeo mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado por quem ficou no vídeo até o final. Você que chegou aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela confiança. Eu te desejo muita sorte no sorteio e mais do que isso, desejo que você encontre dentro de você as respostas para chegar a uma felicidade plena. Um abraço e até o próximo vídeo.